Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de o livro dos Espíritos. Só peço a gentileza um momento. Agora sim. Então, hoje, 26 de maio de 2023, estamos iniciando um estudo do Livro dos Espíritos, que é organizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. E sempre nós gostamos de lembrar para as pessoas que nos acompanham, às vezes entram pelo canal do YouTube, muitas pessoas interessam pelo tema e às vezes entram lá, especificamente nesta aula, então elas podem ter acesso aos estudos anteriores acessando o canal do YouTube, que está ali na tela aí, youtube.co Curitiba, ou através pela nossa página da internet, que é www.senhor.org.br. Lá as pessoas encontrarão não só estudos do Livro dos Espíritos, mas também da Revista Espírita, estudos do magnetismo, programação da nossa casa e muitos outros temas para aquelas pessoas que gostam de estudar a doutrina espírita. Então, no estudo de hoje, nós estamos iniciando o capítulo 4 da parte segunda, né, do Livro dos Espíritos. Nós, só relembrando para as pessoas que nós estudamos a parte da introdução, os prolegômenos, estudamos na parte primeira, que fala das causas primárias, né, as causas primárias, que vem falando de Deus, de conformação dos mundos, e aí nós entramos aqui na parte segunda, alguns falam de segundo livro, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então nós já vimos nos estudos anteriores aí falando sobre os espíritos, sobre as encarnações, sobre a volta do espírito, né, a vida corpórea, como é que é todo esse processo. Nós vimos também as questões das perturbações, e nesse capítulo 4, ele entra na pluralidade das existências. Então, o Kardec começa assim. A reencarnação, né? 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí o Kardec faz mais duas perguntas, A e B, sobre esse mesmo tema, né? E uma pergunta bem interessante: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação com o espírito? Eles respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta a transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. E aí ele faz a pergunta B desse tema. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Resposta bem direta: sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ele faz ainda um item C, pergunta C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta bem direta: evidentemente. A questão 167. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? A 168.
É ilimitado o número das existências corporais? Ou os espíritos encarnam perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de toda impureza, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Aqui é bom sempre a gente lembrar, quando nós estudamos lá no início desse capítulo, quando fala dos espíritos, que vai colocar aquela escala espírita, né? Então, ali na escala espírita deixa bem claro. Então, aqui os espíritos, quando ele está já puro, ele não precisa mais reencarnar, né? É uma pergunta, acho bem interessante isso, né? Justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles a quem não dependeu ou melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aí o Kardec, como sempre, ele faz aqui a observação dele, né? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nova existência o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, os obstáculos do seu os animavam, obstáculos ao seu melhoramento. Continua. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seriam a única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas. E não haveria imparcialidade no tratamento, o que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de esgotamento, os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem, quem tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que não fizeram, com os que mais fizeram do que ele.
assusta-no, porém, ele reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. E Kardec dá continuidade, né? Na pergunta 172. As novas diversas existências corporais se verificam todos na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não adiantou bastante para passar ao mundo superior. Ele faz um item A aqui, perguntar. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a esse depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride, aí como em qualquer outro planeta. Não seria mais feliz permanecendo nas condições de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Essa pergunta é bem interessante, né? 176. Depois de haverem reencarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenha estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. E ele faz a pergunta A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Pergunta bem interessante, né? Muitos e em graus diversos de adiantamento. E essa B aqui é bem mais interessante, né? Essa B aqui, dando continuidade, pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra? É interessante, né, gente, a pergunta. E a resposta é: nenhuma utilidade teria isso. Direta a resposta também. E a 177. Para chegar à perfeição,
e a suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todo mundo existente no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau de respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Item A. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando é missão, com o objetivo de auxiliar o progresso. Caso é quem aceitam alegres as tribulações de tal existência, para lhes proporcionar meios de se adiantarem, né? Então, aqui é bom sempre a gente lembrar de Jesus, né? Ele está falando aqui um espírito superior, né? Um espírito encarnar um mundo relativamente inferior à sua. Então, você imagina Jesus, né? Ele é bem superior e reencarnou no mundo terreno, que era bem a menos, né? Então, mas ele todos vêm com a missão, né? Mas, faz um item A nessa pergunta, mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? A resposta também é bem clara aqui. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam, né? Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Quais dos que têm, olha, faz um item B aqui. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. E aí a gente fica pensando, né? Às vezes a gente está aqui no mundo terreno, e às vezes a gente, não vou dizer assim, em todos os aspectos, mas alguns aspectos a gente vai deixando para trás, né? E depois você tem que recomeçar novamente, né? Não dizer a mesma existência, mas muitos itens você tem que repetir todas as mesmas lições, né? Eu sempre gosto de comentar, fazer essa comparação em termos de faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, as pessoas às vezes falavam que eu gostava muito de estudar. Eu falei, não, eu não gosto de estudar. Mas por que você, então, estuda quando tem a prova? Eu falei, eu não gosto de ficar repetindo a mesma matéria no outro ano, né? Que para mim a coisa pior que tinha na faculdade, quando a gente se formou, na época, entre uma turma de 50, quando chega no final do curso, tinha acho que 4 ou 5 que era do grupo original da turma, né? O restante era tudo aquelas pessoas que iam fazendo aquelas grades lá que vai colocando, né? Então aí eu achava terrível aquilo, quando tem os intervalos, a pessoa saindo lá e para cá, para a sala, para outra, buscando. E aí eu gosto de fazer sempre essa comparação para as provas nossas, para as vidas de existência, né? Já pensou, a gente vai com uma certa missão e aquelas matérias que deixa para trás, a gente tem que fazer tudo de novo, né? Com outros professores, com outros colegas diferentes, né? É bem interessante a gente pensar nisso, né? 179. Os seres que habitam cada mundo são todos alcançados o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Passando desse planeta, a 180, passando desse planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do que o corpo tomar. E aí está lá
no capítulo, a influência do organismo, né, no capítulo 7º, parte 2ª. 181. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Isso também é uma curiosidade que a gente tem, né? E a resposta é bem clara também. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem, e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral do diferente mundo? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento que vos achais. Quer dizer, que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las. E semelhante revelação os perturbaria, né? É uma coisa assim que sempre temos curiosidade, né? E hoje em dia está muito em voga quando se fala aí hoje dos alienígenas, aí, alienígenas passados, né? Aí as pessoas sempre trazem a imagem dessas entidades, né? Então nós sempre temos essa curiosidade de saber como que são esses espíritos que frequentam esses outros orbes, né? Aí o Kardec faz um comentário sobre esse tema. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que lhe desconhecemos. Vê com os olhos do corpo, o que só pelo pensamento entrevemos. Continua. A purificação do espírito decorre a perfeição moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objetos os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma pressão lhe cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às virtudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. Continua. A 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária.
mas não é em toda parte tão obtusa como o vosso mundo. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que possa habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para esse ou aquele, e pode obtê-los se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. E aí ele faz a pergunta A, item A aqui. Se o espírito nada pedir, que é que determina o mundo em que ele reencarna? O grau de sua elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. E o Kardec faz aqui o comentário. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras, ainda mais grosseiras. 186. Haverá mundos em que os espíritos, deixando de vestir os corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Este o estado dos espíritos puros. Ele faz um item A aqui. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Isso aqui é bem interessante, né? Porque a gente sempre imagina e querem criar algumas divisões, né? Hoje eu tô espírito impuro, daqui a pouco eu tô puro. Não é assim, né? Você não percebe, é pouco a pouco. Por isso que ele fala que não existe uma demarcação. E assim é com o mundo de prova e relação que fala da Terra, né? Todo mundo alguns ficam colocando data, inclusive, né? Que a partir não é assim, ele vai pouco a pouco. Você não percebe exatamente quando que se transforma, sabe que transforma, né? E aí ele continua, na 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados ao mundo que outros? Habitam certos mundos, mas não lhe fica presos como os homens à terra. Pode, melhor do que os outros, estar em toda parte. Interessante isso também, né? E o Kardec faz uma nota aqui sobre essa pergunta aqui. Então, vamos ver a nota de Allan Kardec. Segundo os espíritos, de todos os mundos que se compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos
os respeitos. Ele continua. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, as quais de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que lhes dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal, considerando do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, como, como que estariam em situações análogas, né? O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau de seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser dita por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisto nada há de surpreendente, desde que se atenda a que, possivelmente, certos espíritos habitantes daquele planeta foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se entender que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que naquele mundo como como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que entre esses graus pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja ao nível dos seres mais adiantados mais adiantado. Do mesmo modo que ninguém pode considerar na categoria de um sábio do Instituto só porque resida em Paris. As condições de longevidade não são tampouco em qualquer parte as mesmas que na Terra, e as idades não se pode comparar. Evocado um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que desde 6 meses antes estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvendo muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais do que 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquirem desenvolvimento normal? Porque não poderia se dar o mesmo com o homem em outras esferas. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra, aos 30 anos, talvez não passe de uma espécie de infância comparado com o que lhes cumpre atingir. Bem curto, bem curto de vista, se revela quem nos torna em tudo por protótipos da criação. Assim como é rebaixar a divindade é imaginar-se que
fora o homem, muito mais que, que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Vamos voltar aqui de novo. Bem curta e vista se revela quem nos torna em tudo por protótipo da criação. Assim como é rebaixar a divindade ou imaginar-se que fora o homem, né, nada mais seja possível a Deus. É interessante isso, né, gente? Para a gente levar em consideração aí as reencarnações. E aí ele fala aqui agora, entrar no outro subtópico aqui, transmigrações progressivas. Desde o início de sua formação, na 189, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo, de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? A 190 ele faz essa pergunta, né? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. 191. As dos nossos selvagens são almas no estado da infância? E a resposta, da infância é relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Ele faz uma questão A aqui. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. E aí o Kardec faz as observações dele, né? A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na dos espíritos, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não soube aproveitar. E dando continuidade, na 192. Pode alguém, por um proceder impecável, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena.
Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança. E por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou no sentido, importa se adiante no outro para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Kardec faz uma pergunta A, né? Pode, ao menos, o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Resposta bem clara, né? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Pode o homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja no atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Aí também existe sempre aquela confusão, né? Porque às vezes a gente faz sempre essa correlação com a questão da posição social, econômica e todas essas outras questões, que às vezes os espíritos reencarnam numa condição social alta, de poder, de mando, de riqueza, e depois numa outra ele pode se reencarnar numa questão mais humilde, né? Sem condições menos financeira e todas as outras condições. Isso não é regredir, porque aqui quando ele está falando com questões morais, né? É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem, ó, anime o corpo de um acelerado? Aí a pergunta é bem interessante também. Não, visto que não pode degenerar, né? Aí, se ele está agindo mal hoje, não é porque ele reencarnou num corpo de um acelerado, é porque ele é ainda mal, né? A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim, se, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. E aí o Kardec faz as observações dele, né? A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes experiências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro, e vice-versa. Por isso que entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Na 195, a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Olha essa pergunta, hein, gente? Aquele que assim pensa, em que nada crê, e e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outro, porque sua razão a repele, e semelhante ideia induz incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente os meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos.
De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez o cálculo errado. Então, o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que os outros faltam, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se-lhes o progresso ou retardar indefinidamente. O Kardec faz a colocação aqui. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-lo o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E essa ideia o desviará mais depressa da cena do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Ele faz a pergunta aqui. É o corpo quem influi sobre o espírito para que este se melhore? Ou o espírito quem influi sobre o corpo? É. Teu espírito é tudo. Teu, teu, teu corpo é simples vestes que apodrece. É isso tudo, né? Aí o Kardec faz a observação. O suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito, ou álcool, mais enfraquecido por emissidade de matérias estranhas, que lhes alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproximam da perfeição. Bom, gente, era isso que eu preparei para hoje, né? Aí um tema bastante interessante também para nós analisarmos, né? Refletirmos sobre tudo isso, né? Sobre as reencarnações, né? Porque sempre nós questionamos, né? Por que reencarnação? Então, eu acho que vale a pena essas reflexões. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tudo bem? Então, na próxima semana nós vamos. Na próxima semana, eu provavelmente não estarei presente. Então, vou ver com o Silvestre, com outros que querem apresentar, mas provavelmente nós não teremos na próxima semana, só avisando vocês já aqui de antemão. Mas aí eu aviso no grupo lá, qualquer
de qualquer alteração. Quem gostaria de fazer a nossa prece para o nosso encerramento? Permita fazer, seu Pereira. Pode fazer, Jorge. Deus, nosso Pai infinito, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo de virtudes, e todos os bons espíritos que nos assistem em todas as aulas. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para uma noite de estudo e fortalecimento. Rogamos a proteção e assistência para que possamos continuar no aproveitamento dos ensinamentos que nos são passados. E que foram passados também nessa noite. Que sempre unidos em pensamento, com os nossos corações e nas nossas vibrações, pedimos aos céus, a toda espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, para nos dê licença e agradecemos de antemão por mais essa noite de estudos. Que assim seja, Pai. Em seu nome, graças a Deus. Boa noite a todos os meus irmãos. Assim seja.